Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós estamos aqui mais um momento, na presença de nosso Deus, aprendendo com a riqueza da tua palavra, amém? Nós estaremos lendo neste momento Marcos de número 10 e olha que a palavra de Deus nos diz: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele. E segundo seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com uma outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-las as mãos e os abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se muito triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campo, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os seguiam, estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados.
Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Anônimo, levanta-se, ele está chamando. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amigos, olha só a riqueza dessa palavra. A gente vê que inicia aqui Marcos de número 10 falando a respeito de família. É algo muito precioso que foi criado lá na origem, lá no início de todas as coisas. Deus criou o homem e criou a mulher, para que com a bênção do Senhor os dois não fossem simplesmente duas pessoas, dois seres, sim uma só carne. Entenda, meus amados, que o que Deus nos ensina através do casamento, do matrimônio, tudo que Deus une, homem nenhum separa. Tudo que Deus une, porque Deus une propósitos. Então, quando nós nos casamos, um homem se casa com a mulher, debaixo de uma bênção de Deus, onde Deus sela essa união. Meus amados, isso é para ser eterno. Deus criou isso na perfeição para ser eterno, onde um homem deixou a sua casa, a mulher deixou a sua casa, eu digo isso de pai e mãe, deixou para unir-se e se tornar uma família e dar sequência na humanidade. Isso foi o que Deus criou, entenda? Então isso é para ser eterno. Por isso que nós temos que ter muita prudência, muita vigilância, entende? O casamento é algo que é para ser eterno, então nós temos que cuidar desse casamento, de uma forma muito especial. Sabemos que unimos pessoas com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com condutas diferentes, tudo é diferente. Mas quando Deus une esses propósitos, Deus trabalha em cima dessas duas pessoas para que elas venham cada dia se fortalecer mais. Então, junte as suas duas mãos aí. Eu estou falando contigo, pega as suas duas mãos, põe uma paralela à outra, entrelaça seus dedos, fecha a sua mão. Faça isso comigo. Você está vendo que ela está forte, não está forte? Se você puxar ela para o lado, ela se desfaz, certo? Correto? Puxa para o lado, desfaz. Agora faça isso de novo, feche a tua mão, entrelaça os seus dedos, agora põe uma outra mão em cima. Imagina que não tem como você fazer isso, mas imagina agora a mão de Deus, selando, pondo por cima. É possível desfazer? Não. É impossível desfazer. Isso não se faz mais, porque Deus selou. Por isso que Deus está ensinando aqui através de Jesus Cristo que aquela lei que foi criada por Moisés era justamente por causa da maldade deles mesmos, porque estava insustentável, o povo era ruim, sabe? Havia muita traição, muita, sabe, prostituição, coisas terríveis. O homem tratava a mulher lá como nada. Ainda assim, lá na cultura do Oriente é assim, a mulher não tem valor, entenda? Mas Jesus quebrou todas essas coisas. Hoje a mulher tem o mesmo valor que o homem o mesmo valor que a mulher, porque os dois são uma só carne quando se unem com Cristo Jesus. Então, algo mais precioso que tu tem, homem, coisa mais preciosa que tu tem, mulher, é o teu marido, é tua esposa, porque é uma só carne contigo. Não é nem teus filhos é as bênçãos do Senhor, que você cria para ele ter a família dele. Agora o que você tem que dar mais zelo, mais cuidado, é o teu cônjuge, pois é o que Deus te deu,
Eu sei que muitas das vezes passamos por situações terríveis, porque nós temos que controlar os ânimos, nós temos que, diminuirmos cada dia mais para se, conectar, ficar assim no mesmo nível da outra pessoa. Eu digo assim, em questão de atitudes, de vontades, de desejos, porque nós temos que muitas das vezes ceder para que o outro seja mais feliz e vice-versa. Esse é a maior dificuldade que temos num casamento. É a pessoa encontrar o ponto de equilíbrio para poder respeitar a outra pessoa e fazer ela feliz. E isso vice-versa, funciona para os dois. Então, meus amados, o que Deus uniu é eterno. Cuida do teu casamento, cuida da tua família, porque isso é presente de Deus. Amém? E aqui Deus é muito claro, o que Deus uniu, ninguém o separe. Por que ele diz ninguém o separe? Porque quando Deus derrama uma bênção sobre um casamento, entenda, se não for por causa de, que nem Moisés criou a lei lá em questão de adultério, onde poderia ter a oportunidade de se separar. Eu sei que hoje em dia, meus amados, é bem complexo, é bem complicado, né, entrarmos nesse tipo de detalhe, mas nós temos que entender que nós precisamos colocar na nossa cabeça que temos que evitar ao máximo de causar dano ao nosso cônjuge. Então nós sabemos que não podemos haver traição, não podemos haver mentiras, não pode haver enganos, não pode haver, um querer ser maior do que o outro, porque os dois é um só. Então se o marido tem que viver para a sua esposa e a sua esposa viver para o seu marido, se você colocar no pé da letra isso e colocar no seu dia a dia, você vai entender que você vive para o outro e o outro vive para o outro. Então vai ser perfeito. Vai ser perfeito se você colocar isso na tua mente e agir com respeito, com educação. Amém? É algo bem complexo. Se a gente for entrar só nesse assunto, dá muito tempo. Mas eu creio que eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um áudio em nome de Jesus, explicando, a importância de um casamento, a importância de um casal se respeitar, de um casal, viver em união, viver em santidade, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre o casamento. Amém? Posterior a esse assunto, Jesus ali entrou na questão das crianças, aonde ele estava ali abençoando aquelas crianças, estava vendo aquelas crianças, as pessoas traziam seus filhos e os seus discípulos ficaram indignados. Os seus discípulos ali começaram, que quiseram repreender Jesus, dizendo que as bênçãos do Senhor, os ensinamentos do Senhor seriam só para os adultos, que as crianças não teriam, a oportunidade de ouvir o Mestre. E Jesus repreendeu eles, falou assim: ei, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Por que Jesus disse isso? Porque se nós não formos, irmãos, puros que nem uma criança, nós jamais herdaremos o reino de Deus, nós jamais alcançaremos a graça de Deus. Nós temos que ter a pureza de uma criança em nossos corações. Nós temos que lutar todos os dias para que nós permanecemos na pureza de uma criança. Você vê que uma criança, ela se contenta, a natureza da criança, eu estou dizendo, a essência de uma criança, ela se contenta com qualquer coisa. Se você levar ela num parquinho com um pacotinho de bolacha de R$1, ela vai ficar muito feliz. Se você levar ela num parque de diversões com tudo do bom e do melhor, ela também vai ficar feliz. Então ela não faz, essa distinção que esse aqui é melhor, tem que ser esse. Por mais que a humanidade está invertendo os valores das crianças, mas a essência de uma criança, ela se contenta com pouco. Ela é feliz em qualquer circunstância. Você levar ela num parquinho de areia, às vezes com uma garrafinha de água e um pacotinho de bolacha de R$1, ela vai ser muito feliz. Da mesma forma que se você for levar ela num parque de diversões com um monte de coisas pagas, ela vai ser feliz também. Então por isso que Jesus está dizendo que nós temos que ser como crianças, ser feliz no pouco ou ser feliz na abundância, independente, não é o ambiente que faz a criança ser feliz, e sim a bênção de Deus. Amém? Quando nós entendermos que o que Deus tem para nós é o melhor, que Deus é o único e suficiente na nossa vida, que todas as demais coisas são só circunstâncias, são só acrescimos, nós entenderemos que Deus é tudo para nós e nós serviremos Ele cada dia mais com fidelidade, com amor. Amém? Que sejamos como crianças, e eu creio que Deus vai derramar chuva de bênçãos nas nossas vidas. Amém? É a única forma de nós herdarmos a vida eterna, sendo como crianças, pureza no coração. Amém? Posterior a isso, passa um homem que chama Jesus de bom, de mestre.
E ele fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu a esse homem: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser que é Deus, meu Pai. E ali ele fala sobre os mandamentos para aquele jovem. Você sabe que você não pode matar, que você não pode adulterar, você não pode furtar ninguém, você não pode dar falso testemunho da tua vida, você não pode enganar ninguém. E você tem que honrar o teu pai e tua mãe. Isso são princípios bíblicos, meus amados. São princípios que vêm direto de Deus. São princípios que nós temos que pôr isso aqui como uma placa no nosso coração que nunca devemos fazer. Nunca, nunca. E amém? Isso é o básico para servirmos a Deus. Então, aquele jovem declarou ao Senhor: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, quer dizer, esses ensinamentos estão pregados no meu coração e eu cumpro eles no pé da letra. Ele falou para Jesus. E Jesus se agradou daquele homem. Se agradou, porque era verdadeiro o que ele estava dizendo. Mas havia um porém. Jesus falou: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê esse dinheiro todo aos pobres. Sendo assim, você terá um tesouro no céu, e depois disso tudo, vem e siga-me. Siga-me para a vida eterna. Jesus apresentou o plano perfeito para ele. Só que Jesus conhecia o coração, da mesma forma que era verdadeiro o que ele estava dizendo, que ele obedecia todos aqueles mandamentos. Jesus também conhecia um outro lado do coração daquele homem, que as riquezas que ele possuía tinha muito valor para ele. E quando nós colocamos a riqueza terrestre, meus amados, muitas das vezes em confronto ao nosso amor a Deus, ou às vezes até na frente do nosso amor, da nossa força de agradar a Deus, Deus não se agrada. Nada pode estar na frente de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que, para as coisas terrenas e terrestres, ela não mede esforço, ela dá um jeito, ela se fortalece, ela consegue algum jeitinho para fazer e conquistar. Mas quando se toca no assunto de fazer para Deus, muitas das vezes essa pessoa não dá o seu melhor. Muitas das vezes essa pessoa faz corpo mole. Muitas das vezes a pessoa, para fazer coisas terrenas que agradam o teu eu, o teu ego, os teus desejos carnais, ela faz sem medir esforços. Ela não tem medo, ela toma coragem. Não estou falando que isso é errado. Temos que ser assim. Não podemos ser covardes, temos que ter coragem de fazer muitas coisas. Mas quando se trata a respeito de fazer por Deus, fazer na casa de Deus, fazer pelo próximo, aí a pessoa sim é um covarde. Aí a pessoa tem medo, aí a pessoa tem empecilho, a pessoa cria barreira, cria empecilhos. Você está entendendo? Aonde está o teu coração? Por isso que Jesus fala para nós: aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas terrenas, nessas coisas palpáveis, você ama isso mais do que Deus. Não tem como você ser contraditório, não tem como você falar que é mentira, que não é verdade, porque você está se enganando. Agora, se o teu coração, a tua riqueza está em buscar a face de Deus, se a tua verdadeira riqueza está em amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, você pode ter a certeza que você é bem-aventurado, que tu és bem-aventurada. Você pode ter a certeza do que eu estou dizendo. E muitas das vezes, quando nós somos totalmente fiéis a Deus, cumprimos a boa vontade do nosso Deus, em primeiro lugar, nós sofremos muitas retaliações, porque nós temos uma luta diária, terrível, que é a luta da carne, né? Da carne contra o espírito. Mas eu tenho uma notícia muito maravilhosa para te dizer: Deus vai te honrar demais. Deus vai fazer grandes milagres na tua vida. Deus, ele vai fazer você ser aprovado. Deus vai colocar situações na tua vida para aumentar cada dia mais a tua fé. Conforme você vai aumentando a tua fé, que nem diz lá na parábola da semente de um grão de mostarda, onde é minúsculo, que quase não se enxerga, mas você vai alimentando, você vai regando, você vai cuidando dessa semente e ela vai crescendo, e essa hortaliça vira uma árvore gigante, maravilhosa, a maior entre as hortaliças, entende? Onde dá até para fazer ninhos de pássaros. E Deus faz grandes coisas através da tua vida. É o que Deus faz. Então, mas para que isso aconteça, meus amados,
tem que ser constante, tem que ser algo fundamentado na palavra, tem que ser algo concreto. Então não é só de palavras, e sim de atitudes. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, faz a vontade de Deus independente do que aconteça contigo, independente de que situação e que ambiente você viva, você falando, não, Deus é em primeiro lugar na minha vida, eu farei tudo em primeira mão, primeira coisa farei para Deus, para agradar o meu Pai. E as demais coisas eu creio que Ele vai me abençoar, meus amados. Você vai viver o sobrenatural no amor de Deus. Não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil porque é algo constante. Para cada vez te fazer estender mais, entende? Deus permite coisas terríveis chegar na nossa face para nós avançarmos. Não é para nos destruirmos, é para que a nossa fé seja maior. Por isso que Deus vai colocando, sabe, obstáculos para que nós venhamos vencer. Aí você fala assim, meu Deus, eu venci um obstáculo gigantesco. Aí Deus te congratula, Deus te honra, te dá, sabe, riquezas, te dá bênçãos, te dá tudo que você pensar e imaginar, meus amados. Deus, ele tem prazer em honrar o homem, aquele que é fiel a ele. Deus tem o prazer em abençoar os teus filhos que são fiéis. Posterior a isso, vem um outro obstáculo para você e Deus vai lá e te fala, vai meu filho, você já venceu aquele outro, agora vença esse. E você cada vez está aumentando mais a tua fé. Chega a um ponto, meus amados, que você começa a viver coisas sobrenaturais. É onde tem aquela passagem lá em Ezequiel, que ele diz de nós andarmos no rio do Senhor, né? Conforme você vai prosseguindo, vai aprofundando na presença de Deus, aonde você chega a um nível que não dá mais pé para você, não é mais você que domina, mas sim Deus que te domina, que Deus que te conduz pelas águas profundas, e você vai mergulhando cada vez mais, e quem te sustenta é Deus. E você pode ter uma certeza do que eu vou te falar. Ser dependente de Deus não é fácil, mas você vive o melhor dessa terra. Amém? Então eu te convido, meus amados, a que essa palavra crie raiz dentro do teu coração, para que você não seja que nem aqueles dois lá, Tiago e João. Eu até dei um pouco de riso aqui a respeito deles falando de querer se assentar à direita e à esquerda de Jesus, que eles não tinham nem noção do que eles estavam falando. Então são pessoas que são, sabe, totalmente infundamentadas na palavra de Deus. Eles aqui estavam cruz ainda, estavam do lado de Jesus, mas não tinha noção do que Jesus estava ensinando. E eu e você temos a noção, e que nós não venhamos confundir as coisas, meus amados, porque ele disse aqui, vocês querem saber quem é o maior no reino de Deus? É aquele que se humilha mais, é aquele que serve mais. Então não entenda que, não vem imaginar que vocês estarão em alto patamar para as pessoas te servir. Pelo contrário, meus filhinhos, quanto mais é te dado, mais é cobrado. Se você quer ser maior nos céus, se humilhe a si mesmo. Quer ser maior no reino dos céus? Sirva a todos com amor. Entenda? Então, meus amados, aqui na terra você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Sirva. Aprenda a servir as pessoas, a amar as pessoas, independente de quem seja. Temos que fazer pelo próximo como a nós mesmos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Eu creio que ela criou raiz no teu coração, que você possa compartilhar entre os seus amigos, teus irmãos. A mesma forma que você está sendo abençoado, aprenda a abençoar o próximo também. Que Deus te abençoe.